antes da planificação, né, do nosso salário, eu falava desses potes. Esqueci-me de uma coisa e que é importante. Antes de termos esses potes, temos que tirar sempre a 10ª parte do nosso salário, que é o dízimo, que é para Deus. Sim. Só depois é que nós vamos fazer essa redistribuição do nosso salário. É que nós vamos dividir esses potes que eu acabei de falar. Primeiro, vamos pensar no dízimo. E o dízimo é a 10ª parte do nosso salário. É a primeira coisa. Antes de corremos para o Mutundo, corremos para a Shoprite, vamos tirar a parte. Antes de pagar os quilates. Antes de pagar as dívidas, vamos tirar a 10ª parte do nosso salário, né? E que é o dízimo. Então, esses potes que eu acabei de falar, se funciona, comigo funciona, né? Se funcionar para a Mariana, tudo bem. Se não funcionar, aconselho a Mariana a criar um outro método, né? Que vai lhe facilitar, né, no orçamento familiar. E depois temos aqui a 7ª dica, né, que é o 7º método, definir os objetivos da família. Vamos ali traçar os objetivos, porque também faz parte da organização do orçamento da nossa família, os objetivos. Podemos ali fazer, vamos imaginar, uma reunião familiar. E nesta reunião familiar vamos definir planos de curto, médio e longo prazo. Podemos também ali, né, quando falamos em definir planos de médio, curto e longo prazo, vamos pensar, por exemplo, como comprar um carro. Temos que definir como e quando. Uma moto, né? Se nós, por exemplo, pensarmos em aumentar o muro da nossa casa, também é um objetivo familiar. Então, temos que fazer constar do nosso orçamento. Precisamos fazer uma viagem, não nos deslocar, uma viagem, Mariana. Pintar a nossa casa, por exemplo, né? Então, isso tudo são objetivos que nós devemos traçar como família. E essas metas vão servir de motivação para que todos colaborem com o orçamento e entendam a importância do dinheiro, que não se pode gastar à toa. Então, todos devem participar para entenderem a importância do dinheiro. E para que se consiga alcançar as metas de economia, é fundamental que a família toda esteja envolvida no orçamento. Isso inclui as crianças, que devem também ter ali o seu papel no controle das despesas. Vamos dar ali exemplo, desde o hábito de apagar as luzes de casa. Agora temos ali o pré-pago. Se nós mantermos as luzes acesas durante o dia, então a conta vai, quer dizer, a energia vai acabar rápido, é pré-pago, né? Então as crianças já têm que ter essa consciência, né? Desde pequena, até mesmo a consciência sobre os gastos próprios. Então, cara Mariana, essas são as dicas que eu trouxe, os modelos de como podemos organizar o nosso orçamento familiar. Dizia eu que existem vários modelos, né? Mas todos eles, em primeira instância, visam definir prioridades familiares. Cara Isabel, esse orçamento é feito na projeção do ano, certo? Então, logo no princípio, Mariana, porque há pessoas que pensam, quando nós vamos falar, vamos projetar o ano novo, é só projetar a virada do ano, sem a virada. O dia, não estamos a projetar o 31, nem estamos a projetar o dia 1 de janeiro, estamos a projetar de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, né? No caso. Então, poderíamos partir aqui do exemplo dado pela cara Isabel, de se dar o facto de o amado ouvinte oferir um salário de 100 mil kwanzas. Se calhar poderíamos exemplificar aqui que a mulher ganha 60 ou o homem que ganha 60, outro ganha 40, total são 100 mil. E ao longo do ano ele vai ter um salário de 1.200.000. O esposo? Não, a família. A família, sim. Certo. 1.200.000. Esse será o valor que estará
à espera. E possivelmente podem surgir ali outras receitas, né? Para não dizer despesas. Então, desse 1.200.000, então pode já planificar quanto é que vai tirar em cada mês, por exemplo, para um determinado fim. Para um determinado fim. Eu falei ali, Mariana, do método do pote, né? Desses 1.200.000, então ele já vai saber quanto vai tirar, qual é o valor para o determinado pote. Por exemplo, se for um envelope, dissemos que cada um... Para casamentos, por exemplo, doenças. Por exemplo, Mariana, como família, como casal, podemos dizer que vamos tirar do valor, por exemplo, 10.000 kwanza, que vai todos os meses no pote, né? Para casamentos, doenças. Vamos falar de casamentos e pedidos. Se não tiver casamento, aquele dinheiro está lá. Está lá guardado para quando existir casamento, existir pedido, nos mandarem ali o pré-convite, né, Mariana? Mariana domina isso, somos africanos. Nós já sabemos aonde vamos tirar o valor que nos está a ser, né, solicitado no pré-convite. Já não vamos mais ali. Agora fica no vício que sempre não tem. Sempre não tem. Acredito. Exatamente. Isso é mesmo falta de planificação. Porque se nós projetamos já um valor para este fim, né? Então não teremos ali dificuldades. Quando nos solicitarem, nós já sabemos aonde recorrer. Isso ainda que for família da esposa ou família do esposo, não vamos dizer, não é minha família. Não, a família é nossa. Como aquele exemplo que a cara Isabel deu da vez passada, né? A família é nossa. Escolher o casaco, como disse em Umbundo, o anolo olha só, esqueci, Paulo. O anolo ticuto, com todos os bichos que estão ali nesse casaco. Exatamente. Né? Para isso nós temos que ser justos, Mariana. Olá, 91.9, minha universidade. Aqui é o subtenente Camúvia, a partir do quartel-general. É só para dizer que essa rádio tem sido uma terapia para mim. Por isso, recebem um abraço à distância. Muito obrigada. Isabel, recebe o abraço. Obrigada, cara ouvinte. Um abraço para si também. Boa noite, Rádio Maranata. Eu sou o Antônio Restino Massala, ator do grupo teatral Tuenda Tuenda. A Mana Isabel falou muito bem. Acho que ele conhece a cara Isabel, né? Penso que sim. Quando dizia que devemos pautar pela planificação. Mana Isabel, se o parceiro ganha 100.000 e a parceira 200.000, como é que ficamos? Mariana, qual é o nome do caro ouvinte? Desculpa. O caro ouvinte é Antônio Restino. Pode lhe tratar por Restino. Restino? Sim. Caro ouvinte Restino, se o parceiro oferece 100.000 kwanzas e a parceira 200.000 kwanzas, é muito bom, porque isso somando vai totalizar 300.000 kwanzas. E esses 300.000 kwanzas é da família. É da família. Aí vamos falar da mulher sábia. A mulher tem que ser sábia, porque a mulher sábia é empoderada. A mulher sábia é equilibrada e não vai se vangloriar porque ela oferece um salário superior ao seu parceiro. Nem o parceiro se rebaixar por ter um salário inferior ao da sua parceira. Nós estamos a falar como família. E como família, a parceira tem um salário mais alto e o parceiro um salário baixo. Isto não é motivo para a mulher se vangloriar. Porque o que é teu é meu. Exatamente. O que é meu. Esses 300.000 é da família. Então, quando nós estivermos a planificar as despesas mensais, por exemplo, né? Vamos partir mesmo de que o nosso orçamento ou o nosso rendimento mensal familiar é 300.000 kwanzas. Os homens é que têm que ficar espertos, sobretudo aqueles que nesse momento estão a trabalhar sozinhos. Se você está a trabalhar e está a guardar o teu dinheiro, depois a mulher, quando começar a trabalhar, vai ganhar muito mais, também vai querer guardar o dinheiro. Então, começa já a mostrar agora o teu dinheiro, seja sincero com quanto é que você ganha, para que o teu salário, como agora é da família, quando ela tiver a ganhar muito mais, também será
da família. Exatamente. Boa noite, RM. Se você ganhas pouco, é possível gastar nessa quadra festiva? Paulino Chibia é a banda. Se você ganha pouco, é possível gastar nessa quadra Sim, festiva? É sim. possível. É possível. Paulino Chibia, é possível. Não, ele é da Chibia. Ah, é da Chibia, desculpa, Paulino da Chibia. Sim, sim. É possível, Mariana. Por isso eu falava no princípio que é importante nós fazermos uma planificação. Porque ele ganha pouco, tudo bem. É o salário dele, é aquilo que ele oferece. Então, a partir deste pouco, ele vai planificar a quadra festiva. É possível, sim, senhora, gastar. E falando em planificação, cara Isabel, eu penso que poderíamos, se calhar, abrir aqui alguns parênteses, né? Porque nós planificamos, já disse e muito bem na edição passada, que nem tudo que nós planificamos pode se concretizar. Exatamente. Mas quando nós vamos planificar, se só escrevemos porque temos que planificar, o ano está a começar, vamos planificar, também vai pautar por uma disciplina, não acha? Tem mesmo que Temos de temos que ser disciplinados, Mariana, porque o orçamento é apenas uma previsão de receitas e despesas. Que pode acontecer que nós podemos gastar mais do que aquilo que nós planificamos, porque foi apenas uma previsão. E pode-se dar o caso que vamos gastar menos. Estamos a falar de uma previsão, não estamos a falar de algo taxativamente, né, que tem que ser assim. É como eu estava a dizer no princípio, que às vezes nós agimos por emoção. Se nós não nos controlarmos, ainda que nós tenhamos feito uma planificação, né, poderemos acabar por gastar mais do que aquilo que nós planificamos para o ano, planificamos para o mês ou para a semana. Então temos que nos controlar, temos que ser sábios. Olá, boa noite. Daqui é o RG. Na edição passada já nos enviou, já li bem o nome, acredito eu. RG. Já estou ligado ao lar do celular. Será que é possível fazer poupança quando se tem muitos filhos e renda baixa? Aí é difícil, caro ouvinte, é RG, quando se tem muitos filhos, e principalmente se forem de mais diferente, aí mesmo vai ser muito difícil, Mariana. Porque falar de orçamento familiar na nossa sociedade está difícil agora. As coisas estão muito difíceis. E quando você tem muitos filhos, não sei se com um rendimento baixo, né, vamos conseguir fazer uma poupança a longo prazo. Mas há quem consiga, Mariana. E deve, há quem consiga. E deve conseguir, deve né? mesmo E conseguir, deve conseguir. Os que têm poucos filhos, por exemplo, podem comprar 5 pães por dia. E quem tem muitos filhos também pode comprar 5 pães por dia. Só que cada um não vai comer um pão. Ou vai dividir por 2 ou por 4. O mais importante é que ele coma. Sim, mas também eu penso que estamos a falar de... Pode tirar a palavra? Não, cara Mariana. Estamos a falar de planificação financeira, né? Simplesmente como uma linha ou um subtema, mas que tudo passa mesmo por uma planificação. Exatamente. Queria só acrescentar a vinda dos próprios filhos também precisa ser planificada. Mariana, queria acrescer só ali a resposta que deu ao caro ouvinte. Quando há mais de uma pessoa em casa ou quando temos muitos filhos, o plano financeiro fica um pouco complicado. Porque é preciso lidar com diferentes desejos. Somos muitos em casa. Então nós vamos lidar com diferentes desejos, pontos de vista diferentes e formas também de se relacionar com o dinheiro diferente.
E mesmo a gerência da própria casa em si, a Exatamente. organização da casa. Exatamente. Um meteu o prato ali, outro chegou, tirou, deixou o sapato. Uhum. Sim, E mas dizia a Mariana que até a vinda de um filho ao mundo também é mesmo importante planificar a criança. sim. É mesmo essa necessidade de nós planificarmos. Porque às vezes nós vemos ali muita criança sofrer. Caro ouvinte, as crianças não pedem para nascer. E como diz sempre aqui a cara Mariana, eles não fazem um requerimento aos seus pais a dizer que eu quero nascer no mês de agosto Não e no tem- ano de não tem 2023. requerimento. Não tem requerimento. Então nós, como provedores, pai e mãe, que temos que planificar a vinda dessa criança. Sim. Uhum. Porque mesmo os jovens também precisam saber isso. Uhum. Tudo, como já disse a cara Isabel, precisa ter um objetivo. Exatamente. Então, o filho vem, vai dormir aonde, vai comer o quê? E Uhum. nós fizemos tudo ao contrário. Depois que está grávida, é que pensa, agora vai dormir aonde? Agora, quando eu estiver a estudar, vai ficar com quem? Então, fica tudo bem invertido. Bem invertido. E quando os nossos pais deveriam estar a descansar, nós vamos fazê-los de babás. Sim, Vamos sim. fazer a casa dos nossos pais de uma creche, porque temos que estar ali a levar as crianças a pressas, porque não podemos atrasar no trabalho, não tem com quem ficar. Às vezes nem condições de pagar uma creche nós temos. Então, começamos ali o sofrimento. Correr no dia a dia. Temos aqui uma mensagem. Boa noite, mana Isabel. O Cunhandeca Mussunga. Conheces? Não, Acho que conheces. Boa noite, Mussunga. Paulo Cambinda. Sargento Paulo Cambinda, boa noite. É Isabel Cambinda. É Isabel Cambinda, é tio do meu esposo, então também é meu tio. Que bom. Boa noite, Muito Paulo obrigada, Cambinda. tio. Boa noite, obrigada pela sua mensagem. Paulo, permita-nos que tiramos só um pouquinho do teu tempinho, vamos logo já terminar. Dizíamos nós que o nosso programa iria até bem perto das 21h30, dizer que já são 21h30, mas, amado ouvinte, só mais um pouquinho, vamos só ler mais essa mensagem, não sei o que está a dizer. Boa noite, Alberto, a partir de Catoto, gostaria de saber qual é a melhor forma de planificar. O nome do ouvinte é o Paulo, né? Sim, Ok. Alberto. Paulo. Não vou dizer, Alberto, que existe a melhor forma. Eu dei ali algumas dicas de como as famílias devem planificar o seu orçamento. Mas isso vai depender de cada família e das prioridades que cada família tem. Se o nosso ouvinte ficou atento, eu dei ali a dica de alguns potes, né? Para se poder planificar o rendimento familiar. Mas falei de 7 dicas também, né? Que poderão nos ajudar no nosso orçamento familiar. Querido Paulo, a primeira dica é decidir como o orçamento vai ser dividido. Segunda, fazer uma lista de todos os gastos de casa. A terceira dica, vamos somar as nossas fontes de renda. Ali vamos falar de salário e outros rendimentos extras. Se possível, podemos elaborar uma planilha ou um outro instrumento, como o Paulo preferir, né? Que vai constar todas as informações da família, né? Que tem a ver com as finanças. Vamos avaliar como o dinheiro será gasto. Temos que criar um método de organização e, por último, vamos definir os objetivos da família. Aí nós poderemos organizar, né, o nosso plano financeiro como família. Sim. A conclusão que eu faço pela explanação da cara Isabel é mesmo que a melhor planificação é aquela que deixa todos confortáveis. Exatamente. Né? Não favorece nenhum nem outro. Nenhum outro lado, né? Que todos possam se rever nele como família e que ninguém se sinta prejudicado. Sim. Disse a Mariana, né? Os homens às vezes dão-se desperto
já que são cabeça da casa, então querem prejudicar a outra parte. E quem sai sempre prejudicado é a mulher, É a né? mulher. Não façam isso, homens. Cada dinheiro que sai vai na obra. Vai na obra, não Sim, façam isso. tijolo, Temos que planificar cimento, mesmo sim, bem sim. e incluir todos os membros, pai, mãe, filhos e outros familiares que, se for o caso, estiverem a viver conosco, devem fazer parte do nosso orçamento como família. E a mulher acho que também precisa abrir o olho, ela precisa saber quanto é que custa uma carrada de pedra, de areia, porque ele vai desviar o dinheiro foi aonde você vai falar, não, comprei areia. Porque não sabe quanto é que custa. Quanto é que custa? Sim. Mulheres têm que ser empoderadas. Mulher empoderada pensa até ali. É equilibrada. Mulher é equilibrada, É sim. sábia. Às vezes, quando o parceiro não tiver tempo de ir atrás para comprar uma carrada de areia, ela vai comprar a carrada de areia. Pelo menos ele vai saber que afinal você sabe do Você preço. sabe do preço, não vai exatamente. dizer que 100 mil comprou uma carrada de pedra. Exatamente. Sim. Cara Isabel, nós pegamos muito mesmo do tempo, mas eu dou-lhe alguns minutos para fazer a conclusão e os devidos beijinhos e abraços. Cara Mariana, desculpa, quantos minutos? Está à vontade. Paulo, pode ficar à vontade. Sim, está à vontade. Sim. Para terminar, quero dizer aos nossos caros ouvintes que é mesmo importante, como família, nós definirmos objetivos, né, familiares. É importante termos uma planificação que tem a ver com o orçamento. Vamos ali organizar o nosso orçamento familiar, que vai ser o ponto de partida para deixar as contas em dias.